a ansiedade após os 50 não é um sinal de fraqueza, né? É o sinal de uma vida que você passou cuidando de todo mundo menos de você. Então, talvez esse seja o momento de você olhar para você e falar: bom, missão cumprida, agora eu vou olhar para mim, vou cuidar de mim e, e vou ser feliz, né? E parar de viver nesse modo sobrevivência, né? Agora eu vou viver plena. Olá, meninas! Estamos aqui hoje para gravar o nosso segundo podcast. Ainda posso? Eu posso, e você? Eu também. Então vamos lá, meninas, começando mais um podcast aqui. Nós temos uma convidada mais que especial hoje. E para você, menina 50 a mais, lembre-se sempre. Não somos velhas, somos vintage, com muitas histórias e muitas coisas boas para contar. E disse, tá sabendo que hoje vai ter um assunto polêmico aqui. Nós trouxemos uma pessoa de peso para vocês sobre um assunto, gente, que nós vamos desmistificar e trazer polêmica, hein? Você é ansiosa, Bel? Eu sou mega ansiosa. Essas coisas não acontecem do jeito que eu espero. Eu fico. A minha cabeça vai a mil, Dirce. Vai a Ah, mil. não ganha de mim, eu sou mais ansiosa ainda. Então, hoje, com muito prazer, temos aqui a nossa primeira convidada. Eliana Castellani, seja muito bem-vinda. A Eliane é psicoterapeuta, especialista em ansiedade. Pode se apresentar, Eliane, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, meninas. Então, eu estou nessa caminhada de terapias há mais de 20 anos, né? É, na verdade, não é a minha graduação formal, mas eu comecei a estudar e fui para as terapias holísticas, depois as terapias quânticas, e aí veio a pandemia e eu tive que me reinventar, sair das terapias presenciais, né? Comecei a atender online e hoje eu sou especialista em ansiedade porque é a minha maior demanda, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, então eu acabei me especializando por conta da demanda mesmo. Então, mas me diz uma coisa, então. Depois dos 50, muitas vezes vem netos, vem casa, vem marido, todas as coisas que a gente tem que cuidar. Como que a gente identifica esses sintomas de ansiedade nessa correria do dia a dia? Então, depois dos 50 anos, muitas mudanças acontecem, né? No corpo, são mudanças de hormônio, os filhos saem de casa, as mulheres se aposentam, então são muitas alterações, né? E aí, ela que viveu cuidando a vida inteira, né? De filhos, de netos, dos outros, da casa, começa a se sentir vazia, invisível, né? E meio depressiva às vezes. E aí ela se enche dessas atividades Procura que solidão, né? assim, é uma produtividade, eh, ela se enche dessas atividades, mas é uma ocupação disfarçada de ansiedade, né? Uma produtividade disfarçada de ansiedade, porque eh, a sensação de vazio é muito grande, né? Em muitos casos. E, Eliane, você acha assim, uma pergunta aqui mais que eu acho que seja voltada, né? A gente sabe que a mulher tem esse problema aí da menopausa, toda essa transformação que você disse aí depois, né, dos 50. A menopausa, ela ajuda na ansiedade? Ou, tipo assim, ela traz a ansiedade para a mulher devido a essas mudanças de hormônio? Na tua experiência aí, o que que você tem para dizer pra gente? Então, novamente é ligado a isso, né? Quer dizer, não é só a menopausa, é o período da vida, né? Uhum. É um período que tem mais solidão mesmo, né? Às vezes tem uma alteração no casamento, às vezes se separa, às vezes já é separada, Uhum. e aí vai ficando sozinha, aí vai ficando. Aí, às vezes, ela quer se encher de atividades, né? Então, é uma É atividade verdade, a gente procura, né? disfarçada de produtividade, né? Mas não é bem assim. Na verdade, Aham. lá no fundo, é uma vida que não foi cuidada a vida inteira, né? Que cuidou de todo mundo, não cuidou de De si, si. e que chega um momento em que você realmente fala, bom, agora está na hora de olhar para mim, Uhum. né? Então, deixa eu fazer uma questão aqui, então.
quando a gente tem lá a pré-adolescência, adolescência, os pais sempre nos dão diários para a gente anotar as nossas frustrações, as nossas vontades. E agora, nessa idade, você acha válido ainda usar um diário, um caderno, alguma coisa para você fazer essas anotações dessas suas dores? Com absoluta certeza. Na verdade, isso é uma das técnicas que eu falo na mentoria, porque quando você tira de você, e põe no papel, você tem um grande alívio, né? Então, quando você coloca as suas emoções no papel, quando você realmente tira de você, né? E a gente tem aí diários famosos no mundo, né? O mais famoso, com certeza, é o diário de Anne Frank, né? Uhum. Mas teve de Dostoiévski, teve de Franz Kafka, teve vários diários aí que se tornaram referência, né? Então, é muito, muito importante você colocar as emoções no papel para você tirar de você e Em- entender essa dinâmica das emoções. Que bom. Então, meninas, nós temos uma patrocinadora. A Bel vai falar Pois para é, vocês. nós temos aqui a nossa querida Edi da Papéis e Girassóis e eu vou mostrar para vocês, gente. Olha o trabalho dela. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, gente. Olha o capricho que é feito. Ó, olha aqui. Não sei se vai dar para ver, mas assim, ó. Então, assim, para você que está passando por esse momento aí de ansiedade, para você fazer suas anotações, como a Eliane disse, gente, entre em contato com ela, @papéis e girassóis. Que bom. Eu tenho esse caderno que foi feito por ela, que ela simplesmente me deu a ideia de eu guardar as minhas poesias que eu fazia com 17, 15, 16 anos. Então, agora eu tenho agora um local onde eu vou colar e guardar. Ficou lindo. Porém, vou deixar um bom espaço para eu escrever também as minhas dores, pode ter certeza. E é muito legal, né, Dirce, essa parte aí do caderno da gente anotar, né, Eliane? Porque às vezes a gente guarda as coisas pra gente, Sim, né? sim. E eu sugiro também um caderno de gratidão, né? Onde a gente Ah, agradece todos Muito os legal, dias, bem legal. lembrando. todos os dias, todas as Ela bênçãos do faz seu dia, também, é né? verdade. Mesmo que seja Então, pouca mas coisa, mas é importante ser grato. agora sabe, Bel, eu vou perguntar para Eliana, porque às vezes eu acho que eu sou fora da caixinha. Me diz quais são realmente os sintomas da ansiedade que seria normal, mas que estão nos adoecendo no dia a dia. Bom, primeiro eu queria dizer assim que a ansiedade é normal, né? Porque ela é uma emoção como qualquer outra, como a raiva, como o medo, a alegria, a tristeza, é uma emoção. E ela vai nascer com a gente e morrer com a gente, né? Não tem jeito, né, de se livrar da Certo. ansiedade. Agora, o que a gente tem que trabalhar é o transtorno de ansiedade, né? E ele é que atrapalha a nossa vida. Então, pequenos sinais como ficar balançando a perna, Ah, isso que né? eu queria Roer saber. Aham. unhas, dor de estômago, sensação de nó na garganta, insônia, falta de concentração, de foco. Que mais? Ficar balançando a perna, ficar olhando o celular o tempo todo. Todos esses são sinais de ansiedade, né? Que a gente acha que é normal. E não é, a gente acha, é coisa da idade, né? Não, não é. É o Nossa. corpo que já está pedindo socorro. Olha, então eu não estou pedindo socorro ainda não. Não sou tão mega assim. Que bom, às vezes até Ansiosa. zumbido no ouvido, Ah, tontura, tudo isso pode ser um sinal de bom, ansiedade. então aí tem Você sabe que a gente estava um conversando, ponto. né, Dirce? A gente estava conversando sobre isso agora. A Dirce comentou, né, Dirce, que você tá com um problema no ouvido, né? E ela tá com um zombido. Aí, ó, já tem Ó, aí, já ó. tem Pode já- ser, não quer dizer Não, que é, É, mas mas já tem pode aí ser. pelo menos uma. Ó, pode Um ser. indicativo, Um indicativo, é verdade. porque eu sempre relacionei a minha ansiedade à questão de horário e disciplina. Então, eu sou sempre a primeira a chegar em qualquer local e a última a sair. Isso é fato. E a família toda fala: nossa, não pode, não dá nem tempo da gente se arrumar, ela já está na porta esperando. Então, essa ansiedade, quando eu falo que eu sou mega ansiosa, é isso, né? Mas Eu os acho outros ótimo. sintomas, eu até que eu me senti equilibrada. Adorei saber disso. Eu acho ótimo que você seja pontual assim, porque eu acho que mais ansiedade dá quando a gente está sempre atrasado, né? Porque a gente está Ah, é sempre verdade. correndo atrás do relógio, não dá conta, e isso vai causando muita Primeira ansiedade. pessoa que me fala isso.
Gratidão. A maioria fala assim, pô, ela já tá aqui, mas eu tenho mesmo. Gente, eu tenho um problema sério com compromisso. Não sei se é porque eu tenho aí não sei quantos anos de CLT, que tinha tudo certinho, né? Tal horário, então eu também sou meio que nem a disso. Chego sempre antes. E Mas fala da nossa imagem agora. então, gente, a Eliane deve concordar, a gente tem que cuidar da mente, né, Eliane? Precisa. Mas também a gente não pode esquecer, gente, do nosso cuidado pessoal. Tem uma frase, Bel, que é assim: não se esqueça nunca que a sua imagem é a embalagem dos sonhos que você carrega. É verdade. Isso é Legal. muito legal. Então, não pode esquecer também do nosso cuidado físico, né? Porque é uma combinação, o mental, o físico. Quando a gente consegue equilibrar isso, deve ser o melhor do mundo. E hoje eu tenho uma dica para você. Estou aqui com a base da Sambelli, cuidado para as unhas. Gente, isso daqui não é esmalte, ele é uma linha de cuidados para as unhas. Então, ele fortalece, ele nutre a sua unha antes de receber o esmalte, tá? É uma tecnologia nova e maravilhosa para o uso da sua unha, para proteção, para as cutículas. Então, ó, entre em contato com @Sambelli, saiba mais. É um cuidado maravilhoso para as unhas, ó. Tem base de nanoargan e tem a base Mega Brilho. Então, não se esqueça, Sambelli, @Sambelli. Eliana, o que pode mudar na vida das mulheres 50 a mais quando há o controle dessa ansiedade? Isso é um sonho de toda mulher que chega no consultório, né? É, na verdade, ela vai tomar as rédeas da vida dela na mão dela de novo, né? Porque a ansiedade muitas vezes controla a nossa vida. Ela vai voltar a dormir bem, né? Ela vai ter paz, vai ter calma, vai ter essa angústia, né? Que atormenta muito e que vai embora e você passa realmente a ter o controle da sua vida em poucas sessões. Ai, que bom, isso é muito bom. Mas também, para controlar a sociedade, você pode ter um amigo pet. Isso ajuda. Com certeza, com absoluta certeza. Nós temos também como nossa colaboradora a doutora Nayara. Ela é conhecida como o Dr. House na veterinária, Eu acho um barato tá? isso. Ela gosta muito de descobrir casos diferentes, casos impossíveis na veterinária. Sim. Gente, então, assim, eu queria só colocar mais um ponto aqui, Eliane. A ansiedade, né? A gente vive num mundo muito louco, como a gente estava falando antes, né? A gente tem informação demais na internet, toda Sim. hora tá mudando, toda hora é uma coisa diferente. Eu queria, assim, que você desse uma dica, né? Se você pode dar, ou se pode chamar de dica, um conselho, para quando. Porque a gente vê muito na internet a pessoa tendo uma crise de ansiedade, Sim. né? Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, meu pai foi antes e minha mãe foi depois. E eu achei que estava tudo bem, porque eu sou filha única, então eu falei assim, bom, agora eu já fiz a minha parte, eu vou vou tocar a minha vida. E naquela noite, minha mãe tinha mais ou menos uns 15 dias que tinha falecido, eu fui dormir. E eu tive, assim, uma noite péssima, né? Então, assim, eu tive todos os sintomas de uma pessoa que tá tendo. A pressão disparou, taquicardia, né? E eu tava sozinha, de madrugada, e literalmente eu pensei que eu fosse morrer, né? Sim, a sensação é A essa mesmo. sensação é essa. E assim, eu gostaria que você desse assim o que que a gente pode fazer nesse momento, que nem eu estava sozinha. E era numa época que assim, tinha internet, mas não era como é hoje as redes sociais, né? Então a gente não tinha a rede social no celular. Então era tudo, né? Eu falei, bom, eu vou morrer aqui sozinha, né? O que que você daria de conselho para assim, pô, tô numa, o que eu faço? Pois as crises de ansiedade também são diferentes, né? E Uhum. para cada uma delas a gente tem algumas técnicas. Mas tem uma técnica que é universal, que está ao alcance de todo mundo e que eu sempre falo, Deus não ia deixar a gente ter ansiedade e não ter um jeito de De controlar, controlar. né? Aham. Que é a respiração. Ah, Só que assim, as pessoas falam, você acha que eu vou lembrar de respirar nessa hora? Mas você tem que ir treinando. Treina 5 minutos por dia, de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, são só 5 minutos. Se você sabe que você tem crise, para que você, na hora do sufoco, você lembre como é para respirar, né? E isso é científico, não é, né, elucubração. Você inspira em 6 segundos,
segura 4 segundos e solta em 8 segundos. Que Né? legal. Quanto mais tempo você expirar, melhor, porque aí você ativa o seu sistema parasimpático, que é o responsável pela calma, e aí você consegue ir se acalmando. Né? Uhum. Então, essa é a técnica, assim, que está ao alcance de todo mundo, né? Uhum. E que eu sempre aconselho as pessoas a treinarem algumas vezes durante o dia, para que na hora da crise Da você se crise. lembre, né? Aham. E só de você pensar 6, 4, 8, 6, 4, 8, você já tira o foco, porque é importante você tirar o foco naquele momento, né? E pensar em outra coisa, Uhum. olhar outra coisa, cheirar outra coisa, ouvir, põe uma música, usa os seus sentidos para te ajudar a sair de uma crise. Hoje em dia se fala muito em meditação, e toda meditação você começa com uma boa respiração, né? A Com meditação é um essa. estilo de vida, é uma coisa assim que logo vai ser obrigatória, Ah, porque que legal. é Uhum. absolutamente necessária. Estou no Uhum. caminho certo, isso é Ah, bom se você já saber. faz, Já faço, sensacional, sensacional. já Por isso faço. que você Saber não que é na... ansiosa. E algo que me dá muito prazer. Eu sei que a gente tem uma amiga que ela ensina meditações, etc. Então, outro dia ela falou, eu vou fazer um grupo à noite. Eu falei, não, não posso fazer à noite, porque eu vou dormir. Ah, certeza. Então, eu tenho que fazer todos os dias de manhã para que eu me acorde, para De eu... manhã a gente chama de mindfulness, né? Que é É. a meditação que é para te colocar no foco, te colocar na presença. Eu acho que me põe no eixo mesmo, me põe no pé no chão. Né? Isso Não é aí. bom. Acho que tudo que pode agregar para ajudar, né? Eu acho muito bom. Mas, Eliane, eu queria saber mais sobre o seu trabalho de mentoria de controle da ansiedade. Como que funciona? Conta pra gente. Então, são 12 sessões. As 8 primeiras você vai aprender muitas técnicas, né, de controle de ansiedade, vai se conhecer, né, é um trabalho de autoconhecimento muito grande, até porque, assim, a gente só, e conhecendo a ansiedade, porque a gente não consegue combater um inimigo que a gente não conhece, né? Uhum. Então, a gente se conhece, conhece muito da ansiedade, e nas 4 últimas você aprende a gestão dessa nova vida, né? E fixar esses conceitos todos, é baseada na terapia cognitivo-comportamental, e tem tarefas, né? Por isso que a Uhum. gente faz uma vez por semana, porque eu faço a minha parte, você faz a sua, né? Porque assim, você tem que aprender a administrar essa ansiedade, a torná-la normal, como a ansiedade de Uhum. todo mundo, né? E não um transtorno mais. E depois a gente tem essa gestão, né? Como é que a gente vai viver e continuar levando a vida sem essa ansiedade? O que que a gente faz para para gerir uma nova vida mesmo, Sim. né? Então, é assim, são 12 sessões onde você larga o seu modo sobrevivência e vai para o modo vida calma e feliz. Eliane, me fala mais sobre a sua mentoria, o seu atendimento. Ele é para profissionais, ele são para mulheres, crianças, homens. Como que funciona? Ele é para qualquer pessoa que tenha ansiedade, né? Claro que se eu for atender uma criança, é um atendimento diferente, não são 12 sessões, não é desse jeito, é uma coisa muito mais lúdica, Uhum. né? Eu faço brincadeiras, eu faço de outra forma. O adolescente, a mesma coisa, também não são 12 sessões. E adultos, homens, mulheres, sem limite de idade, não tem. É claro que no grupo eu sempre procuro fazer grupos mais homogêneos, Uhum. né? Não vou colocar, sei lá, uma pessoa muito mais velha, com uma pessoa muito mais nova, porque Uhum. existe um certo conflito. Agora, mas já aconteceu e foi Foi de ok, boa. foi. Aham. Então, não tem. Eu atendo qualquer pessoa. Profissionais, se ele achar que ele tem ansiedade, aí ele Será pode vir também. bem-vindo, né? Exato. Mas você tem um trabalho especial para as mulheres 50 a mais. Então, os grupos 50 a mais são a maioria, né? Ah, Talvez porque eu seja o 50 a Uhum. mais. uhum. Então, tenho mais conhecidas 50 a mais, né? Tem um grupo de mulheres que eu convivo, que eu conheço, que são da minha faixa etária e que acabam sabendo e indicando e então acabam se formando esses grupos, né? Mas são as 12 sessões normais. Compartilhe aqui conosco algum caso de sucesso, alguma coisa que você sentiu que deu um boom na pessoa. Sim, são vários, na verdade. Até no meu Instagram tem alguns depoimentos bem interessantes. Tem
Na mentoria, especificamente, tinha pessoas com burnout, né? Que agora estão vivendo livres, porque o burnout é uma prisão, né? Na verdade, é um colapso do corpo que você apaga. O corpo te apaga, né? Porque não está aguentando mais. Ah, e assim, é interessante que na terceira ou quarta sessão as pessoas já sentem essa melhora, né? Então param de ter crise, falam, nossa, hoje de manhã eu acordei e aí começou a me dar um negócio, aí eu lembrei, coloquei uma música, fui fazer uma comida, aí veio aquele cheiro de café e aí passou, né? Então assim, elas Ai, que começam a legal. administrar do jeito que a gente vai Uhum. orientando, né? Então assim, as crises desaparecem, né? E assim, é uma libertação. Realmente é É uma libertação. verdade. Sabe que eu vou só contar uma coisinha que aconteceu hoje, só para vocês sentirem quanto a gente pode mudar o foco, né? Hoje eu acordei, arrumei minha cama, porque eu sou muito, assim, obsessiva por cama arrumada. E meu marido estava no banho. Quando ele saiu do banho, ele falou assim: Nossa, eu ia deitar de novo. Você já arrumou a cama? Hoje é sábado. Aí eu falei assim: Não tem problema, amor. Você deita, puxa o cobertor e tudo bem. Só que eu não falei para ele depois: Você arruma de novo. Não. Aí eu desci. Quando ele desceu, eu tive que subir de novo. Quando eu subi, eu falei: caramba, olha a cama toda desarrumada de novo. A minha vontade já era de gritar lá de cima, né? Mas eu falei: não, não vou. Não vou. Arrumei porque era sobre mim, era eu que queria a cama arrumada. Exato. Arrumei. Quando eu desci a escada, eu ia cobrá-lo daquilo de novo. Eu ia falar: Poxa, você nem arruma a cama. Só que ele veio me dar um beijo de bom dia. E eu falei: Gente. Quebrou ali, né, Quebrou gente? tudo. Não Quebrou precisa, a ali. gente precisa mudar o foco, não precisa É isso discutir aí. sobre Sim, isso. a propósito, eu atendo casais, tá? Ah, que bom. Isso Muito é bom, muito bom. muito bom. E também tem um assunto aí muito legal para a próxima sobre burnout. Eu acho que tem muita dúvida ainda, né? Existe um preconceito, acredito eu, sobre o tema, mas uma hora a gente volta aí falar. Volte A mesmo. Eliane volta para falar sobre esse assunto. E agora eu Prazer. digo, hein, meu marido, assista meu podcast para entender o que aconteceu. Eu tô te mandando um recadinho. Durante até 2021 eu estava trabalhando ainda com uma empresa, né? E a Dirce sabe que eu voltei a prestar serviços para uma nova empresa agora, né? Voltei a trabalhar no mercado de trabalho. E eu estava ansiosa com isso. Só um minutinho. É porque não importa a idade, você ainda pode trabalhar, Ah, fazer o que você tudo. É, quiser. tá vendo, gente? Ainda posso. Eu Sim, com ainda posso. certeza. E eu tava numa ansiedade, né? Porque assim, você volta pro mercado de trabalho, e aí? Porque por mais que pareça, né, disso a gente tava falando sobre o mundo muda muito rápido, né? E as coisas, eu falei, gente, agora o que que eu vou enfrentar, assim, de tecnologia, talvez que eu não conheça, outro, né? Sim. Outros. Enfim, e eu tava nessa ansiedade. E eu falei, não, gente, bora lá, vamos, Mas o né? seu pior monstro é a escada. É, Então, o pior monstro é a escada que eu subo e desço todo dia. Mas assim, e é tão legal porque a gente se desafia, né, Dirce? se A gente se desafia. desafia, porque senão, se deixar, a gente fica no cômodo, né, ali no quentinho, e não dá o passo, Sim, com né? certeza. Ai, porque É a eu zona de isso, é a conforto. zona de conforto. Então, assim, a gente precisa realmente se desafiar, ver o que funciona pra gente, né, ou não, né? Ninguém é igual a ninguém, o que funciona pra mim não funciona pra ela, o que Sim, funciona pra ela não sim, funciona pra sim, sim. você, vice. Então, a gente tem que achar esse ponto, né, de equilíbrio. Sim. Se fosse fácil, né? Mas é por isso que a gente tem Eliane aqui para poder ajudar a gente a encontrar uma vida mais tranquila, mais calma, mais em paz, né? Enfim, é isso, né, É isso. Dirce? Então, Eliana, pode nos falar mais alguma coisa, finalizar? O que que você gostaria É, de deixar de mensagem? Pode deixar o seu Instagram também, se quiser Com olhar para lá e certeza. ah, deixar o seu ok. Instagram, falar sobre você. Tá. Então, eu queria dizer que a ansiedade após os 50 não é um sinal de fraqueza, né? É o sinal de uma vida que você passou cuidando de todo mundo menos de você. Então, talvez esse seja o momento de você olhar para você e falar: bom, missão cumprida, agora eu vou olhar para mim, vou cuidar de mim e, e vou ser feliz, né? E parar de viver nesse modo sobrevivência, né? Agora eu vou viver plena. É isso aí. Gente, só para deixar aqui, para mim foi um aprendizado estar aqui com você hoje. Ah, muito obrigada. Agradeço muito a sua participação. Eu Acredito que agradeço o convite. que isso possa levar assim, abrir a mente de muitas mulheres da nossa idade e que
Deus te abençoe, porque me ajudou bastante. Eu queria complementar uma coisa. Fica à vontade. Essa mentoria é online, tá? E ela pode ser feita individual, algumas pessoas preferem, ou em grupo. Então, eu tenho alguns grupos, né, que eu começo periodicamente. Então, não existe a barreira do tempo, né? Do tempo e do espaço. Do Não, espaço. é, E pode seu ser para Instagram qualquer novamente, pessoa. qual que é, por favor? É @Eliana Castellani. Liani. Como Olha lá, se gente, fala. não percam então, hein? Segue a Eliane aí no Instagram. E é isso, gente. Então, eu achei muito legal sua fala, Eliane, assim, nessa parte de falar assim, poxa, se cuide, se ame, Se se priorize. priorize. E isso não é egoísmo, tá, gente? Isso não é, porque a gente parte aí né, para uma vibe, vamos dizer assim, que eu estou sendo egoísta. Poxa, eu sempre cuidei da minha família, sempre estive lá para socorrer meus irmãos, sempre estive lá presente, mas se priorize, se coloque em primeiro lugar. Lembra a historinha do avião? Né? Caiu a máscara, eu vou colocar a máscara primeiro em quem? Em mim, Com certeza. né? Para poder ajudar os outros. Então, se priorize, tenha uma nova vida, se cuide. Tá com ansiedade, procure a Eliane. Quer conversar no podcast, procura a gente. Não é verdade, Dias? Estamos aqui justamente para dizer para vocês que ainda posso. Eu também ainda posso, e você?